pessoal, a gente vai mudar de assunto agora, estamos de olho nesse também, é claro, mas mudando para um outro que está também no nosso site em destaque, envolvendo o Luciano Bivar, toda aquela questão do União Brasil, que afastou o Luciano Bivar da presidência do partido. Quem vai assumir é o Rueda. A executiva do União Brasil decidiu afastar temporariamente o deputado e atual presidente, né, Luciano Bivar. O vice Antônio Rueda assume o comando. O Bivar ficou totalmente isolado. A gente vem falando sobre esse caso. Foram 11 votos a favor do afastamento, 5 contra e uma abstenção. O deputado participou por vídeo dessa reunião. A decisão é resultado da representação assinada por parlamentares, governadores, todos do partido, para solicitar o afastamento de Bivar da presidência do União Brasil e expulsão com cancelamento da filiação. O Conselho de Ética deve analisar o caso e pode efetivar a determinação em até 60 dias. O pedido foi motivado pelas ameaças contra Antônio Rueda, que foi eleito no dia 29 de fevereiro para comandar o partido. Também ameaças feitas aos familiares do Rueda. Também pesa sobre Bivar acusações sobre a desfiliação de deputados do Rio de Janeiro sem consultar a executiva do partido. Rueda disse que contratou uma empresa de segurança privada depois das ameaças. A legenda: o partido só pode recuperar esse cargo, né? A União quer a vaga na mesa da Câmara, na primeira secretaria da Casa, se Bivar for expulso. Os deputados Arthur Maia, da Bahia, e Paulo Aze, também baiano, são cotados para eventual vaga. A União Brasil é a terceira maior bancada da Câmara, com 59 deputados. O partido sempre foi rachado, né? A união do PSL, Democratas, enfim. O Rueda vai acionar o STF. Ele pede para que o Bivar seja investigado pelo incêndio nas casas dele e da irmã em Pernambuco. O caso escalou de uma maneira incrível. E é isso, Sakamoto, a gente está vendo esse afastamento que é provisório, mas é mais um trâmite, né, para evitar questionamentos judiciais no futuro. O Bivar mesmo não tem clima nenhum para seguir no União Brasil. Não, não tem clima, né? Agora, isso é mais um exemplo. A gente estava falando de caso de determinados políticos que são caso de polícia e não de política, né? E é interessante que a União Brasil chegou nesse ponto, né? Com incêndio criminoso, com ameaças, com tudo isso mais. Isso também mostra, né, uma característica dos partidos políticos no Brasil, de que muitos deles têm dono, né? O Bivar se considerava, inclusive, dono do União Brasil, né? Num processo assim, que ele puxava para si poderes extraordinários, né? E o União Brasil, ele nasceu de uma junção oportunista entre do PSL, partido que inclusive levou Bolsonaro ao poder, que cresceu e foi partido nanico, que foi anabolizado exatamente por conta da presença do Bolsonaro, né, que depois, com a saída do Bolsonaro, ficou órfão e se juntou com a União Brasil, o antigo DEM, que, né, quer dizer, não juntou com a União Brasil, se juntou com o DEM, que é o antigo PFL, né, antiga Arena. E o que que acontece é que os dois se juntaram, mas se juntaram que nem, grosso modo, que nem quem conhece a junção do Solimões e do Rio Negro que formam o Amazonas, sabe que lá em Manaus, quando os dois se juntam, as águas de ambos, uma água mais barrenta do Solimões e a água mais escura do Negro, correm sem se misturar por muito tempo. É mais ou menos o que aconteceu no União Brasil, né? Você tinha uma diferença interna, né? E você tem outras secções, outras seções, outros complexos, mesmo assim é complexo, mesmo o pessoal do Democratas no Nordeste é muito mais próximo do PT e tem acordos com Lula e tudo isso mais, e o pessoal do Sul não, né? Você tem o União Brasil tá no governo Lula, mas não inteiramente, exatamente por conta dessas divisões, né? Principalmente muita gente do antigo DEM que não tá. Você tem Ronaldo Caiado no DEM, você tem ACM Neto, você tem muita gente. Então, o que acontece? Tinha uma disputa de poder, né? Você teve cancelamento de eleição, teve muita coisa acontecendo, né? Que mostra, o Diego, e eu acho que esse é o ponto, mais do que uma questão simplesmente do União Brasil, que foi uma questão extrema, esse caso mostra como existe pouca democracia em boa parte dos partidos políticos brasileiros, como existe pouca transparência, existe pouca democracia, como os partidos brasileiros que deveriam ser um exemplo e a base da democracia, na verdade, operam com baixa democracia. E aí, aproveitando que a Cris está aqui, não só uma baixa democracia, mas com baixíssima representatividade, né? Mulheres, na verdade, os partidos políticos brasileiros são clubes do Bolinha, com uma exceção aqui e ali,
né? O resto são grandes clubes do Bolinha, que se reproduzem, clubes de homens brancos héteros que acabam se reproduzindo, na verdade, se mantendo no poder, né? E aí vira e mexe, você tem essas brigas, você tem esses paus, mas também isso acaba mostrando, na verdade, é um sintoma deste momento da política brasileira, mas também um sintoma da da estrutura partidária e da forma como os partidos políticos se organizam e se gerenciam no Brasil. Pois é, Cris, lembra muito o coronelismo, né? Quer dizer, essa questão de resolver as situações dessa maneira. Claro que as investigações ainda vão apurar o que aconteceu, mas tudo muito grave, né? A acusação de incêndio criminoso na casa de um político, da irmã dele, o outro acusa que foi roubado também. Enfim, são acusações gravíssimas, né? Envolvendo pessoas que deveriam, estão ali para representar todos nós, né? Pois é, para pegar o gancho aqui do Sakamoto, uma coisa bem masculina, tem uma disputa aí de poder, né, de quem é maior, de quem consegue mais, quem briga mais, e o deputado não parece que vai cair sem estrilar, né, ele vai cair atirando, porque já está dizendo que vai processar também o Rueda por danos morais, pelas acusações de que os incêndios, dois, foram a mando dele. Então, eles vão continuar brigando, e a briga interna, agora o Caiado está do lado de um, subiu o tom aqui, disse que subiu o tom contra o Bivar e disse que o incêndio foi um crime político e um atentado contra o próprio União Brasil. Então, eles vão ficar brigando. Eu aconselho, se aumentar a representatividade feminina, de repente, mas nos cargos de poder, não vale colocar só ali embaixo para cumprir cota. A gente vê se melhora também o equilíbrio, o diálogo, né, Diego? Quem Uma, bo sabe? uma boa sugestão, né? Não só por isso, por N outros fatores, mas quem sabe essa seja uma boa Também. deixa para isso aumentar, né? A representatividade feminina nos partidos.